Bom, uma coisa importante de mostrar é que nessa matéria fala que eles estão fazendo isso porque as empresas deixam de gerar empregos, né, no país. Mas isso acontece porque os impostos acabam ficando muito altos e não faz sentido para a empresa manter toda a operação lá, ou nem faz sentido nenhum manter nada da operação da empresa naquele país que tem custos muito altos. Então, o que eles querem fazer? Com esse pretexto de que as empresas deixam de gerar emprego, e na verdade elas estão indo gerar empregos em outros locais, principalmente os países emergentes, que têm mão de obra mais barata e acabam gerando bastante emprego, essas empresas acabam gerando muitos empregos lá, eles estão querendo fazer o seguinte: vamos fazer um lobby, vamos deixar o imposto igual em todo lugar, e aí não vai ter mais vantagem nenhuma a empresa ir para outro local. Só que se os impostos são mais altos, isso significa naturalmente que vai haver o quê? Menos empregos. E não só isso, os preços também aumentam. Então, se tem empresas que conseguem reduzir seus preços porque conseguiram ir para países que têm mão de obra mais barata, que têm menos impostos, naturalmente eles conseguem um preço melhor para o produto deles. E isso vai significar, em larga escala, né, fazendo isso em escala mundial, que os preços dos produtos, de forma geral, vai subir, porque não vai ter mais como procurar melhorar essa questão tributária, e que vai haver menos emprego, porque o dinheiro que o cara economizaria de impostos, agora ele não vai economizar mais, e esse dinheiro ele poderia contratar mais pessoas em vários locais, né? Tem várias multinacionais aí que tem empresas no mundo inteiro. Então tudo isso é mentira. Esse papinho bonitinho de isso aí é para gerar empregos, não é porque os países estão, né, gastaram muito com a pandemia, etc., e precisam se financiar, precisam de mais grana. E honestamente, não tem nada mais antiliberal do que você obrigar um país a praticar uma taxa, uma alíquota de imposto específica, porque você não quer que as pessoas saiam do seu país porque você quer aumentar impostos e não quer que elas tenham para onde ir. Não quer, justamente não haver concorrência. Não tem nada mais antiliberal do que eliminar a concorrência por meio de retaliações e desses tipos de acordo comercial que de liberal não tem nada, né? Pelo contrário. Então, vejam que é importante defender ideias e não pessoas, porque não necessariamente a pessoa que se diz liberal vai tomar medidas nesse sentido. E é importante também a gente entender o que está acontecendo no mundo. As pessoas falam, pode ver na televisão ou na rádio, as pessoas falando de globalismo como uma teoria da conspiração, o Great Reset. Na verdade é isso, é ter acordos mundiais e uma elite de burocratas e de políticos comandando o mundo. E aí você não tem como fazer nenhuma conta, uma decisão que seja melhor para você como pessoa ou na sua empresa, porque vai ter uma elite de pessoas ali por cima que vai dizer não, vai ser tudo igual. É um lobby, mais ou menos, é um cartel de países definindo tributariamente que você não tem escapatória e que você vai ter que pagar impostos e provavelmente cada vez maiores, porque cada vez mais os governos se financiam e se endividam, e isso é uma verdade que está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo. A alta da inflação não é nenhuma coincidência. Então, mais uma péssima notícia para quem empreende, para quem entende que só desse tipo de geração de riqueza que sai a melhora da vida das pessoas, de qualidade de vida, aumento do emprego e etc. Mas tem uma questão importante que deve ser analisada aí. As grandes empresas, elas têm gordura, né, para aguentar aumentos de custos, de impostos e tudo mais. Claro que elas podem transferir esses custos para os preços, o que é uma coisa que geralmente acontece, mas mesmo que elas não queiram transferir o custo, pelo menos a princípio, elas têm capacidade, têm caixa, têm margem, porque são empresas muito grandes. Pelo menos por um tempo, né? Não necessariamente para sempre. Provavelmente não é para sempre. Agora, o que isso acontece? O que vai acontecer com essa alíquota sendo igual para todos os locais e retaliação para países que praticarem impostos menores? Na realidade, é dificultar a vida do pequeno e do médio, porque para eles, um aumento de impostos significa contratar 2, 3 pessoas a menos, significa ter menos pessoas no setor comercial e mais pessoas só pagando impostos. Então, essa diferença de custos para o pequeno e para o médio é absurda.
Então, sabe aquele discurso de o liberalismo é ruim porque causa monopólio? Na verdade, é o oposto. Quanto mais concorrência, quanto mais fácil for empreender, quanto mais fácil for pagar impostos, quanto menor for essa alíquota, quanto menor for as dificuldades, os entraves para empreender e contratar, mais concorrência se gera, mais empresas aparecem e aí menos monopólios são formados, ou oligopólios. Isso que estão fazendo de forma institucional, né, de cima para baixo, vai exatamente no oposto. E não existe nada mais antiliberal do que reduzir a concorrência. Então, as pessoas que têm a ideia de que isso vai ser bom, que vai ser bacana, que os estados eles querem só o bem das pessoas e das empresas, é exatamente o oposto, é exatamente o inverso. Eles estão preocupados com a arrecadação deles. E isso vai ser ruim para aumento de preços e para concorrência. E tem mais uma coisa, né? Sempre estão falando aí, não, porque vamos deixar o sistema tributário mais justo, né? Sempre com essa bandeira da igualdade e tal, que é tudo conversa para boi dormir. Se no Brasil a gente paga hoje cerca de 40% do PIB em impostos, e aí isso leva em consideração o PIB sobre o imposto sobre consumo, imposto sobre a renda, na realidade a gente tinha que cortar nossos impostos pela metade para ficar parecido, por exemplo, com os Estados Unidos ou com outros países desenvolvidos. Então essa historinha de vamos melhorar os impostos para as empresas não poderem fugir, então teria que haver uma reforma tributária de fato que mexesse em todas as classes de impostos. Quer colocar um imposto mais progressivo sobre a renda, mas tem que cair drasticamente sobre o consumo. Porque se vão aumentar mais ainda o imposto sobre a renda ou sobre as empresas e o consumo continua igual, na verdade essa alíquota de 40% vai haver aumento de impostos. E não vai ter concorrência nenhuma. Como que eu vou concorrer de igual para igual com um país que tem quase nada de imposto sobre o consumo? E que a facilidade de pagar impostos é alta também, porque aqui, além de tudo, dos impostos serem altos, aqui é um manicômio tributário, que é super difícil você conseguir pagar imposto. Se você vende produtos para fora do seu estado, para pagar ICMS você já tem um piripaque.